Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com saúde, tá? Turma, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um dispositivo elétrico chamado capacitor. Então vou dar esse nome aí ao tema da nossa aula, né? Capacitores. No slide inicial eu já mostro para vocês a aparência do dispositivo, né? Que eu quero apresentá-los. Alguns tipos, na verdade, né, para vocês verem que existem diferenças entre tipos de capacitores, né? Mas nesse slide eu quero, na verdade, mostrá-los como é que ele funciona, né? Qual é o princípio físico que faz ele funcionar, de uma maneira que vocês possam compreender, de uma maneira mais didática, simplificada, né? Posteriormente a gente possa aproveitar esse assunto para, enfim, discutirmos sobre as aplicações do capacitor, ok? Antes de começar a aula sobre capacitor propriamente dito, eu preciso fazer uma revisão sobre campo elétrico, que foi um assunto estudado no início da nossa disciplina de Fundamentos da Eletricidade. Acredito que vocês lembrem, né? Quando ainda estávamos lendo e discutindo sobre eletrostática. Para quem não lembra, né, o campo elétrico é um campo de força provocado pela ação de cargas elétricas, né? E aí as cargas elétricas, como todos aqui sabem, são partículas, né, como elétrons ou prótons, mas também podem ser átomos, né, que perderam ou receberam elétrons, né, e no final das contas ficaram mais positivos ou mais negativos, dependendo se perderam ou ganharam. Bom, então esse é o que a gente chama de carga elétrica. Pode ser um elétron, pode ser um próton, mas também um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. E o campo de força, né, citado aqui, recebe esse nome justamente por conseguir causar movimento, vamos dizer assim, né? Pois existe uma relação entre o campo elétrico e uma segunda partícula, né, que possa estar perto dele. Então, essa interação é, na verdade, um movimento que pode ser de atração entre a partícula que gera o campo e a outra partícula que apareceu lá perto dele, né? Mas também pode ser de repulsão. A atração, vocês bem sabem, né? É um movimento aí que faz com que as duas partículas se aproximem e ocorre sempre quando as cargas são de tipos diferentes, ou seja, uma carga positiva e uma negativa. E o movimento de repulsão é aquele que afasta as cargas, né? E ocorre quando elas são do mesmo tipo, ou seja, ambas são positivas ou negativas. Então isso é o campo elétrico, né, pessoal? É algo que consegue realizar movimento, né? Consegue atrair ou repelir outra carga, né? Eu digo outra porque o campo elétrico é produzido por uma carga estática, tá bom? Então essas cargas aí liberam o que chamam na física de linhas de campo, né? E o conjunto de linhas aí formam o campo elétrico, que é justamente o causador do movimento de atração ou repulsão. Pois bem, pessoal, nesse slide aqui eu tenho uma figura ilustrativa, né, onde eu tento representar uma pilha. Não preciso mais dizer para vocês, mas a pilha tem o polo positivo e negativo, né? E apesar de que, pessoal, a energia elétrica produzida por esse gerador aqui, né, químico, é oriunda de reações químicas, a gente tem, sim, né, um pouco de carga elétrica residual aqui, ó, aglomerada, no caso positivo para esse polo e negativo para esse, né? Existe sim uma quantidade aqui de carga, uma certa quantidade, né? E não é ela que movimenta os elétrons em um fio condutor, é claro, né? Esse movimento aí é dado por uma força chamada força eletromotriz, né? Que vem da reação química interna da pilha. No entanto, essa carga acumulada aqui nos polos, ó, pode interagir com condutores que venham a tocar essa pilha, né? Eu estou ilustrando aqui também um condutor elétrico, né, na cor azul, de um material condutor, claro. E provavelmente esse condutor aqui não possui a mesma carga elétrica, né, do polo positivo da pilha, ou seja, a carga resultante de tudo que tem aqui, com relação a elétrons, prótons e íons, né, provavelmente não tem o mesmo valor da carga resultante dos prótons ou íons que existem aqui, ó. Okay? Pode estar aqui com uma carga mais positiva ou mais negativa, né? No início da nossa disciplina eu falei para vocês sobre eletrificação, acredito que vocês lembrem também, onde eu até demonstro, né, através de um exemplo prático, com atrito, né, a atração entre papel e uma caneta. Isso eu estou relembrando para mostrar para vocês que os materiais, como esse fio aqui também, né, pode ficar mais positivo ou mais negativo
com relação à carga elétrica, né? E pode atrair, portanto, outros materiais ou repelir, certo? Mas mesmo sem saber qual é a condição desse condutor, se ele está mais positivo ou mais negativo do que esse polo aqui da pilha, o que eu preciso realmente mostrar para vocês é que se eles vierem a se tocar, né? Se esse fio aqui tocar aqui, vai se estabelecer aqui uma dinâmica, né? De forma a conseguir o equilíbrio elétrico. Ou seja, se isso aqui tiver mais negativo, né? As cargas que estão aqui positivas tendem a se deslocar para o fio de maneira que esse fio fique com a mesma carga elétrica do polo da pilha, portanto mais positivo, correto? Vamos fazer essa simulação aí. Vou baixar o fio, ó. E aí, provavelmente ele estava mais negativo e acabou recebendo muitas cargas positivas para estabelecer um sistema equilibrado eletricamente, ou seja, a carga do fio, né, ficar semelhante à carga do polo da bateria, ok? A mesma coisa ocorreria se eu conectasse um fio aqui no polo de baixo da bateria, né, que seria o negativo. Esse fio com certeza iria compartilhar, né, e trocar cargas aqui com o polo. O sistema ia se tornar estável eletricamente, né, e ambos, né, polo negativo e condutor, terminariam com a mesma carga elétrica, tá bom? Estou mostrando aqui que o condutor ficou com a carga negativa, certo? É isso que eu estou tentando representar. Estou tentando criar aqui, na verdade, uma situação didática, né? Simplificada, né? É um experimento simplista para tentar facilitar a compreensão de vocês, tá bom? No terminal desse fio positivo, pessoal, eu vou aqui também complementar o experimento acoplando uma placa condutora, certo? Com uma área bem maior que a do próprio fio, que é a ponta do próprio fio. E vocês sabem o que é que vai acontecer, né? Eles vão também trocar cargas e deixar o sistema equilibrado, né? Portanto, essa carga positiva ficaria com a mesma carga do polo positivo, da pilha, né? Se a gente colocar também uma placa aqui na ponta do fio negativo, a dinâmica ocorre, eles se estabilizam e toda a placa amarela aqui vai ficar com o potencial negativo do polo negativo, beleza? Então percebam que tudo isso foi para mostrar para vocês que esse potencial positivo, né, que essa carga positiva presente no polo positivo da pilha é trazido até essa placa, né, e aí é distribuído por toda a área, assim como também a carga negativa do polo negativo da pilha é trazida para a segunda placa e distribuída por toda sua área também, ok? Eu gostaria agora, pessoal, de visualizar essas placas aí por uma perspectiva diferente, né? Vamos dizer assim, uma vista lateral. Ficaria assim, tá? Aqui eu estou vendo a parede da placa com carga positiva, ó, lateralmente, né? Por isso que está mais fina. Aqui do outro lado a parede da placa negativa, né? E tudo isso aqui para representar que existe um acúmulo de carga, né, positiva nessa placa. E do outro lado também um acúmulo de carga, porém negativa, na segunda placa. Podemos observar também que essas placas não se tocam, né? E é justamente por esse motivo que não há passagem de corrente elétrica, né? Ou seja, não há passagem de elétrons daqui para cá, tá bom? Não flui corrente entre uma placa e outra, certo? Elas estão separadas. Essa linha azul aqui representa aquele fio condutor que vai até o polo da bateria, né? Polo positivo. E esse segundo aqui também representa o fio condutor que leva a placa vermelha até o polo negativo, né, da nossa bateria, da nossa pilha, tá bom? Então é por meio desses fios aí que ocorre o equilíbrio eletrostático, né, e essas cargas surgem daí, tá? Tanto de um lado quanto de outro. O interessante, pessoal, é que essas cargas acumuladas aqui na placa, né, presentes na área, em toda a área da placa, possuem um campo elétrico, né? Essas aqui possuem um campo com linhas saindo, né? E essas aqui possuem um campo com linhas entrando. E como são cargas de tipos diferentes, elas acabam se atraindo, como vocês já sabem. Esse campo elétrico, né, criado aqui entre elas, gera uma força de atração, né, que as faz
tender a saltar, mas elas, claro, não conseguem, né? Então, entre uma placa e outra surge aí o nosso campo elétrico, aquele sobre o qual a gente conversou, né, nos primeiros slides, tá bom? Outra coisa muito interessante é que se eu remover esses condutores que trouxeram essas cargas até aqui, ó, tanto o azul quanto o vermelho, as cargas continuam lá. Por conta desse campo elétrico aqui, atraindo uma a outra, né, elas não saem das placas, elas ficam retidas aí, por conta dessa força de atração, portanto, né? Então perceba que a gente consegue armazenar cargas elétricas em duas placas por meio de um campo elétrico, certo? Elas ficam aí uma atraindo a outra e não conseguem fugir dessa placa, né, por conta dessa força de atração. Obviamente, turma, vocês já podem imaginar que conforme essa distância aqui aumenta, a força vai ficando menor, né? E aí a gente pode chegar na situação de perder as cargas elétricas se a distância for muito grande. Vocês também podem imaginar que se eu tiver mais cargas de um lado e do outro, né, eu consigo aumentar o campo. Quanto mais carga, mais campo e, portanto, mais força de atração. E eu consigo aumentar o número de cargas aumentando o tamanho da área, né, das minhas placas. Então a gente tem essas maneiras aí de conseguir armazenar mais carga elétrica, acumular mais carga, né? Ou diminuindo a distância entre as placas, sem deixar elas se tocarem, é claro, como também aumentando a área dessas placas, né, como maneira aí de conseguir mais carga acumulada. Ok? Essa energia armazenada, né, através do campo elétrico, com cargas elétricas, pode ser aproveitada para gerar corrente elétrica, né? A gente pode também obter eletrodinâmica, né, movimento de elétrons, através do experimento aí que se foi conseguido. Por exemplo, se eu tiver uma lâmpada aí, ligar aqui um polo da lâmpada ao positivo, o segundo polo da lâmpada ao negativo, né? Com certeza, essa diferença de carga aqui potencial, ó, positivo e negativo, vai fazer fluir cargas elétricas. Esses elétrons aqui acabam fluindo pelo circuito e passando pela lâmpada, né? E aí, obviamente, fazendo ela acender. Contudo, conforme os elétrons vão passando, né, essa energia vai fluindo pelo circuito, ela vai sendo transformada em luz, né, e, portanto, deixando de existir lá na placa, tá bom? Vão sendo transformadas em luz e sendo dissipadas também em forma de calor, e aí nossa carga acumulada vai com o tempo se acabando, claro, né? E aí, pessoal, toda essa estrutura montada para acumular energia elétrica que possa ser utilizada posteriormente é chamado de capacitor. Tudo isso que a gente viu até aqui foi o funcionamento de um capacitor. São placas que recebem cargas, né, de um lado positivo, do outro lado negativo. Placas essas estruturadas de forma a se criar um campo elétrico entre elas, né, que consegue manter acumuladas as cargas que o geram, tá bom? Isso aí é o chamado capacitor. O capacitor ideal seria aquele, pessoal, que consegue manter nas suas placas uma energia armazenada aí por muito tempo, né? Vamos dizer assim, por um tempo infinito, desde que não haja uma carga, né, como uma lâmpada. Ou seja, se o capacitor do exemplo anterior for ideal e não tiver a lâmpada, ele permaneceria com essa energia armazenada aí para sempre, né? Mas na prática não é assim, tá bom? Mesmo sem carga, o capacitor com o tempo vai perdendo ali aquela energia acumulada. É por isso que a gente tem aí a noção de capacitor ideal, né, e também, contrariamente, a do capacitor real, tá? E aí, por definição, pessoal, o capacitor é um dispositivo elétrico capaz de manter cargas elétricas armazenadas por meio de um campo elétrico. Pronto. A gente agora sabe muito bem o que é um capacitor, né? E sabe, inclusive, como é que ele é construído, porque é exatamente como a gente apresenta até aqui, com placas separadas, né, sem contato físico direto, né? Uma recebendo cargas positivas, outra recebendo cargas negativas, e essas cargas aí interagindo através de um campo elétrico que as mantém nas placas, mesmo com a remoção da fonte de energia que as colocou lá, né? Então veja aqui na figura, ó. Eu tenho aqui as placas condutoras, né, pintadas de azul e vermelho para diferenciar positivo e negativo, e entre elas eu tenho uma separação
que aqui nessa nova imagem, né, é feita com um material isolante. Esse material isolante, também chamado de dielétrico, pode ser o ar, né, pode ser o vácuo, pode ser papel, pode ser madeira, plástico, pode ser cerâmica, pode ser um óleo e por aí vai, tá? O importante é que seja um material isolante, que realmente separe uma placa da outra na menor distância que for possível, né, para a gente conseguir maior capacidade de armazenamento, ok? O tipo de material que é colocado aqui, como dielétrico, né, como isolante entre as placas, define também o tipo de capacitor com o qual a gente está trabalhando. Sendo assim, um capacitor cerâmico, que é um tipo de capacitor, né, é aquele que possui cerâmica isolando as duas placas dele, tá? Um capacitor eletrolítico é aquele que possui um óleo eletrolítico isolando as placas. Um capacitor de poliéster é aquele que tem poliéster como isolante ou como dielétrico e por aí vai, tá bom? E conforme a gente já havia dito, turma, quanto maior essa placa aqui, ó, aliás, quanto maior as placas do capacitor, né, maior a sua capacidade de armazenamento, por motivos óbvios, né? Se a área é maior, ali podem ser instaladas mais cargas positivas ou negativas, tá bom? E é claro, com a menor distância a gente também consegue aumentar essa capacidade, certo? É daí que surge essa equação aqui, ó. Perceba que o Azinho está na parte de cima, né, da equação. Isso faz com que haja relação direta entre a área e a capacidade de armazenamento, né? Se esse valor aumenta, a capacidade também aumenta, né? E aqui o D de distância, ó, entre as placas está na parte de baixo da divisão, né? Está no divisor. E isso cria uma relação inversa entre a capacidade de armazenamento e a distância. Isso faz com que a capacidade diminua sempre que a distância aumente, tá bom? A gente pode até fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Se eu tiver uma área de 1 cm² e uma distância de 1, e uma constante de 1 aqui também, essa constante eu falo já para vocês, tá bom? A gente vai ter 1 vezes 1 dividido por 1, que dá 1, né? Se por acaso essa área aumenta de 1 para 2, vai ser 2 dividido por 1, que dá 2 vezes 1, 2. Então perceba que a capacitância também aumenta, tá bom? Agora, se isso aqui se mantém como 1 e o que aumenta é a distância para 2, então a gente vai ter que fazer uma divisão de 1 para 2, que torna esse valor agora 0,5 vezes 1, então nossa capacitância seria também 0,5. Só para mostrar para vocês que quando esse valor D aumenta, né, nossa capacitância diminui. Mas quando o valor A aumenta, essa capacitância também aumenta, certo? Multiplicado a relação entre área e distância, nós temos aqui uma constante chamada constante de permissividade do isolante, que é uma constante da natureza do tipo de material, certo? Cada material tem uma permissividade diferente e a gente encontra esses valores em tabelas, tá bom? Permissividade, em outras palavras, né, de uma forma mais didática para a compreensão, seria um grau de facilidade para a passagem do campo elétrico. Vamos tratar dessa forma, né, para que fique mais simples o entendimento. Então, se a permissividade é alta, significa dizer que o campo elétrico passa com maior facilidade. Se a permissividade do isolante é baixa, significa dizer que o campo elétrico tem maior dificuldade para passar. E a gente sabe que quanto maior é o campo elétrico, né, maior é a capacidade de armazenamento. Ou seja, se a gente tem maior permissividade e passa mais campo, né, ou seja, passa um campo mais facilmente, a capacidade de armazenamento acaba sendo melhorada, aumentada, certo? Essa capacidade de armazenamento é chamada de capacitância para o capacitor, né? O nome já é bem sugestivo. Então a gente vai ficar evitando daqui para frente, né, falar capacidade de armazenamento do capacitor, porque é uma frase muito longa, e vamos reduzir para um termo só chamado capacitância. Dessa forma vocês já ficam sabendo que quanto maior é a capacitância, né, maior é a capacidade de armazenar cargas naquele capacitor, ok?
Essa capacitância, pessoal, tem uma unidade de medida chamada farad, certo? Então, a capacitância é medida em farads, ok? O capacitor em um diagrama elétrico possui essa simbologia aí, né? Existem algumas maneiras de representá-la, essas aqui são as mais comuns, ó. Linhas retas, né, e paralelas. Isso aqui, pessoal, não pode ser confundido com uma fonte de tensão elétrica. Vocês lembram muito bem que a fonte de tensão elétrica possui a primeira linha maior do que a linha inferior, né? A linha maior indica positivo, a linha inferior negativo. O capacitor não, as duas são do mesmo tamanho, né? Ela pode vir aí acompanhada da letra C para facilitar a distinção ou a compreensão, né? Mas também pode vir aí com o valor de sua capacitância, que no caso tem 1 nanofarad, né? Essa aqui é uma segunda representação de um capacitor, vocês podem também estar encontrando em um diagrama ou em outro, né? Não é regra usar somente essa, a gente pode usar essa também. Essa aqui é usada principalmente para capacitores que sejam polarizados, que tenham polaridade definida nos seus terminais, né? Ou seja, nessa perninha aqui só pode ligar potencial positivo e nessa perninha aqui só pode ligar potencial negativo, certo? Na tortinha aqui, essa mais curva, só negativo. Esse símbolo aqui é usado normalmente em capacitores que não possuem essa exigência, né? Você pode ligar tanto positivo quanto negativo em qualquer um dos terminais dele. O segundo símbolo também pode vir acompanhado da letra C, né, de capacitor, ou da capacitância dele, né? Nesse caso aqui 220 microfarad. E veja que a capacitância, né, antes da unidade farad, vem com um multiplicador que a gente chama prefixo de medida. E esses prefixos aqui são de divisão, né? Porque justamente a capacitância é medida em valores muito pequenos, pessoal. No caso do nanofarad, a gente pode estar também fazendo uma releitura desse número como 1 vezes 10 elevado a menos 9, né? Que é o que representa esse N aqui de nano, tá? Um nano é igual a 10 elevado a menos 9, que também pode ser observado como uma divisão por 1 bilhão com 9 zeros, né? 1 com 9 zeros embaixo da divisão, é o que está dizendo esse sinal de menos. Se a gente divide 1 por 1 bilhão, nós vamos ter 0,000000001 farad. Essa é a medida de capacitância desse capacitor, tá bom? E justamente para não estar falando tantos zeros assim, ter tanta dificuldade em expor um valor, a gente usa o N de nano. É bem mais fácil, vocês concordam comigo, né? Parece até ser um número muito pequeno, né? Para uma coisa que serve para armazenar energia. No entanto, pessoal, isso aqui é uma quantidade até razoável, né? Claro que existem muito maiores, tá bom? Do lado de cá a gente tem 220 microfarad, né? E um micro equivale a 10 elevado a menos 6, que também pode ser observado como uma divisão por 1 milhão, tá? É o que está sendo mostrado aqui. Então a gente vai ter aqui ocorreu um erro, pessoal, na verdade é 220 vezes 10 elevado a menos 6 ou 220 dividido por 1 milhão, tá? E aí, resolvendo essa conta simples aqui, a gente vai encontrar 0,00022 farad, tá? É um valor maior do que esse. Então esse capacitor aqui consegue armazenar consigo muito mais energia do que esse, tá bom? Os capacitores, pessoal, assim como também os resistores, podem estar sendo associados, né, por diversos motivos. A gente pode associar capacitores em série e em paralelo, por exemplo, para substituí-los numa falta de componentes idênticos, né? Então, você, por exemplo, numa situação de manutenção, identificou um capacitor queimado, não tem um exatamente igual àquele, mas tem 2 ou 3 que associados conseguem estabelecer a mesma capacitância. Então é possível substituir aquele queimado por essa associação que equivale à do capacitor unitário, tá bom? As equações de associação inclusive são bem parecidas com a dos resistores, né? Como vocês bem sabem, isso aqui é uma associação em paralelo, né? De 3 capacitores. E a fórmula aqui vai ser exatamente igual à fórmula da associação em série de resistores.
Repetindo, a associação em paralelo de capacitores possui a mesma equação da associação série de resistores, que nada mais é do que a soma de todos os valores da associação, né? Portanto, a gente pode substituir esses três capacitores aqui por um capacitor equivalente, cuja a capacitância vai ser igual à soma da primeira com a segunda e com a terceira, que pertence à associação paralela, certo? Essa aqui então seria a nossa equação. Capacitância equivalente vai ser igual ao capacitor 1 mais o 2 mais o 3, beleza? Nesse exemplo aqui, a gente pode dizer que a capacitância equivalente do circuito aqui, ó, vai ser igual a 10 microfarad mais 10 microfarad mais 20 microfarad, ou seja, a gente pode trocar esses três capacitores por um só de 40 microfarad, certo? E é claro, a gente também pode ter uma associação em série de capacitores. E a equação dessa configuração aí vai ser idêntica à equação da associação paralelo de resistores. Repetindo, uma associação série de capacitores possui a mesma equação de uma associação paralela de resistores. Ok? Para quem não lembra, né, a equação seria essa aqui, ó. Nós poderíamos trocar esses três capacitores por um só, que vai ter essa capacitância, tá bom? 1 sobre capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Existem pessoas que já pegam esse 1 sobre aqui, ó, e trazem direto para o lado de cá da equação. Então, fica 1 sobre isso tudo, né? Como forma de diminuir o esforço aí, mas acaba deixando a equação um pouco mais complexa, né, para visualizar. Dessa forma, é até mais simples de memorizar, pessoal. Vejam, se a gente observar apenas a parte de baixo aqui da equação, né, só os divisores, a gente enxerga justamente a forma anterior. Capacitância equivalente é igual a capacitância 1 mais capacitância 2 mais capacitância 3. Depois de entender isso, né, que é a mesma coisa embaixo, basta colocar 1 na parte de cima de todos os elementos aqui da equação, né? Ou seja, todos os numeradores da divisão vão ser 1 e a gente tem aí a fórmula de uma maneira mais simplificada. Fica bem mais tranquilo, né, da gente guardar na cabeça. Bom, para esse exemplo aqui, pessoal, a gente poderia encontrar a capacitância equivalente substituindo esses termos aqui pelos três valores de capacitância do circuito. Portanto, 1 dividido pela capacitância equivalente, que é o que a gente vai achar futuramente, né, vai ser igual a 1 sobre 10 micro, mais 1 sobre 10 micro, mais 1 sobre 20 micro. Né? Esse micro, como vocês já sabem, significa vezes 10 a menos 6, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Estão presentes em todos, eu posso até substituí-los aqui, ó. 10 vezes 10 elevado a menos 6 dá isso. 10 vezes 10 elevado a menos 6 dá isso. E 20 vezes 10 elevado a menos 6 dá isso. Né? Eu vou logo resolver cada um desses termos, dividido 1 por esse valor, 1 por esse valor e 1 por esse. Ficaria isso. Ó. 1 sobre capacitância equivalente é igual a 100.000 mais 100.000 mais 200.000, né? Que é o resultado dessas divisões. Somando tudo, nós teremos que 1 dividido pela capacitância equivalente é igual a 400.000 farad, mas é claro que não acaba aqui, né? Esse termo aqui, ó, tem que ser decomposto. Do lado de cá, como a gente falava lá no ensino fundamental, tem que ficar só variável, do lado de cá só número, né? A gente pode inclusive usar a famosa regra de 3, ou seja, trazer esse número aqui para baixo, né? E essa variável aqui para cima. Deixando então a equação dessa maneira, ó. Capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre 400.000 farad. E 1 dividido por 400.000 dá 2,5 micro, tá? Então, a gente pode estar trocando esses três capacitores aqui por um só de 2,5 microfarad, que a energia acumulada vai ser exatamente a mesma. Beleza, pessoal? Então, era isso, turma. Dito o que é um capacitor, né? Dito como ele funciona também, e mostrando essas equações de associação em série e paralelo, eu finalizo o vídeo, certo? E aí já deixo o nosso encontro marcado para um próximo
no qual discutiremos as aplicações, ok? Inclusive falaremos aí sobre carga e descarga do dispositivo chamado capacitor. Então até a próxima e um abraço.